Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Falamos nela sobre média geométrica. Ô Johnny, me diz uma coisa, precisa, cara, mais média? Pra mim, tá bom já a média aritmética e a ponderada. Pra que mais média? Pra que esse troço aí? Na realidade, é importante que você saiba que existem outros tipos de média, que não só a aritmética e a ponderada, porque existem situações que elas não resolvem. Existem situações da nossa vida cotidiana que, se você aplicar a média aritmética, você vai ter um valor que não condiz com a realidade. E o melhor exemplo disso, é um belo exemplo disso, a melhor e talvez maior aplicação disso, sejam os rendimentos, seja na economia, no mercado financeiro. Quando nós temos aumentos sucessivos, ou até descontos, mas peguemos aqui aumentos, quando eu tenho lucros sucessivos, se você quiser saber o lucro médio, você não pode e não deve aplicar a média aritmética simples ou ponderada, porque nesse caso você vai ter um valor no final que não condiz com a realidade. Dou-lhe um exemplo, quer ver? E é legal que você saiba disso, para que você entenda a hora de você aplicar, quando que você usa a média geométrica. Então imagine só, eu vou para você e digo assim, escuta, eu fiz investimentos e em janeiro eu lucrei 10% e em fevereiro eu lucrei 20%. Legal. Qual foi o meu lucro médio nesses 2 meses? Nessa situação, não se deve e não se pode aplicar a média aritmética. Quando eu quero calcular lucro médio percentual, eu devo aplicar um novo tipo de média denominado média geométrica. Essa é a maior aplicação. No seu material, coloque, por gentileza, a média geométrica tem como principal aplicação o cálculo de lucro médio percentual. E nós falamos agora como que você calcula a média geométrica, resolva exemplos contigo e, claro, também algum modelo de questão. Fechado? Coloco aí em sua tela média geométrica, e aí nós chegamos no seguinte. A média geométrica é definida como a raiz enésima da multiplicação dos números em questão. Olhando a fórmula, fica assim. O valor da média geométrica vai ser igual a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 até o xn. Você multiplica todos os valores que foram passados e você tira a raiz, mas não é raiz quadrada. Depende a quantidade de valores. Se forem 2 valores, raiz quadrada. Se forem 3 valores, raiz cúbica e assim por diante. Como eu sei que você, quando aparece assim, não gosta muito, você não entende tanto assim, nos exemplos eu vou deixar bem tranquilo e nós começamos agora. Coloco então primeiro exemplo, calcule a média geométrica entre 2 e 32. Aí você vai lembrar o seguinte, o valor da média, e aí eu vou colocar um G aqui, para deixar claro que é a média geométrica. O valor da média geométrica, nesse caso, vai ser igual. Raiz, ó, coloca a raiz. Agora você pega os valores que foram passados e você multiplica eles. Número 2 vezes número 32. Beleza. Você agora extrai a raiz deles, e eu ia dizer quadrada, ela é de fato quadrada, mas tem um motivo. Quantos números foram passados? 2. Quantos números tem aqui dentro? 2. Por esse motivo, essa raiz é uma raiz quadrada. Como aqui dentro nós colocamos 2 números, essa raiz é uma raiz quadrada. Você agora efetivamente executa o cálculo. O valor da média geométrica vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 32. 2 vezes 32, 64. Significa dizer que o valor da média geométrica vai ser igual a raiz quadrada de 64, número 8. Esse é o valor da média geométrica entre 2 e o número 32. Só isso, Johnny? Só isso. Quer dizer, é só isso porque são números pequenos e pouca quantidade, né? São só 2 valores. E aí, sendo só 2 valores, significa dizer que fica tranquilo. Eu vou arrumar isso aqui um pouquinho só, para tentar deixar retinho aqui, tentar deixar esse negócio um pouco mais bonito.
bonitinho, são dois números, e por serem dois números, raiz quadrada, aí eu multipliquei 2 vezes 32, 64, a raiz quadrada de 64 vale o número 8. Agora veja um outro exemplo. Calcule a média geométrica entre 4 e 9. Aliás, eu coloquei duplo aqui, né? Calcule a média geométrica e aritmética entre 4 e 9. Se você fosse fazer a média aritmética, você vai lembrar o seguinte: a média aritmética é quando eu somo e divido pela quantidade, não é? Aí você vai lembrar que, tradicionalmente, aquela média mais comum, aquela média mais tradicional, a velha e boa, famosa média aritmética se calcula da seguinte maneira: você soma os dois valores, 4 mais o número 9, e você divide pelo número 2. O valor da média aritmética seria igual 4 mais 9, 13, dividido por 2. O valor da média aritmética, 13 dividido por 2, 6,5. Só que eu pedi que você calculasse também a média geométrica. A diferença entre as duas são dois momentos. Primeira diferença, você não vai somar, você vai multiplicar. Quando nós falamos média geométrica, você então lembre o seguinte: eu primeiro pego esses dois valores e multiplico. Logo fica assim: a média geométrica, 4 vezes número 9. No lugar de dividir por 2, eu vou extrair uma raiz quadrada, porque afinal são dois valores. O valor da média geométrica vai ser igual raiz quadrada, 4 vezes 9, 36. A raiz quadrada de 36 é igual a 6. Logo, a média geométrica é igual a 6. Olha que interessante. A média geométrica ficou um pouquinho menor que a média aritmética. Não é o momento oportuno para que nós falemos disso, mas já te adianto aqui, a média geométrica sempre é menor ou igual à média aritmética. Não tem como ela ser maior. A média aritmética sempre é maior em regra, podendo ser igual se os valores forem iguais também, mas não é a hora de nós falarmos disso. Faço mais um exemplo e acho que você vai compreender. Calcule a média geométrica entre 1, 2 e 32. Você então coloca lá. O valor da média geométrica vai ser igual. Você pega número 1 vezes número 2 vezes número 32. Extrai raiz, só que agora não é raiz quadrada, agora é raiz cúbica, porque são 3 valores que eu estou multiplicando. Se eu tivesse 4 valores, raiz quarta. Fossem 5 valores, raiz quinta. Como são 3 valores, raiz cúbica. O valor da média geométrica vai ser igual raiz cúbica, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 32, 64. Temos agora que extrair a raiz cúbica de 64. Esse resultado vale 4. Como que você sabe disso, Johnny? O que é raiz cúbica? A raiz cúbica de 64 é um número que, quando multiplicado por ele mesmo 3 vezes, chega em 64. Perceba que 4 vezes 4 são 16, vezes 4 de novo, 64. Por isso, sabemos que a raiz cúbica de 64 vale o número 4. Detalhe importante e super importante, como nós temos 3 valores na multiplicação, aqui o expoente não, o índice da raiz ficou o índice número 3. Vejamos mais um exemplo. Questão de número 1, aliás, né? Importante que você entenda que é interessante, é oportuno que eu traga questões para você que você tenha noção, para que você entenda de que maneira isso pode cair na sua prova. Quer dizer, como que o autor pode cobrar na minha prova uma questão de média geométrica? Ele pode cobrar cálculo de você, ele pode exigir que você calcule a média geométrica e que você saiba a formulazinha que você viu ali. Então, primeiro modelo de questão, uma questão para você, leio contigo e resolvo na sequência. Em uma repartição, foi tomada uma amostra do número de filhos de 4 funcionários. O resultado foi 2, 1, 4 e 2. A média geométrica simples dessa amostra é... Então, o autor passou aqui simplesmente 4 valores
e ele pediu a média geométrica. Você tranquilamente, tranquilo que é, você então coloca assim: o valor da média geométrica vai ser igual. Pega os valores que ele passou e multiplica. Número 2 vezes número 1, vezes número 4, vezes número 2. Ô, Johnny, repetiu aqui, não tem problema, multiplica igual. Você agora extrai raiz, só que essa raiz não é quadrada, não é cúbica. Ela é uma raiz quarta. Por que é que ela é uma raiz quarta? Porque o autor passou para nós 4 valores. O autor passou 4 números que não importa se são iguais ou são diferentes. Esse é o motivo de nós termos a raiz quarta. Nós então agora fazemos continha, o valor da média geométrica vai ser igual. Raiz quarta, fazendo multiplicações. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. A raiz quarta de 16. O que é isso, prof? A raiz quarta de 16 é número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes e ele chega até o número 16, resposta 2. Veja só, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2 dá 16. Significa dizer que a raiz quarta do número 16 tem como resultado o número 2. Você vem e assinala a alternativa, que é a alternativa C de concurso. Veja que uma questão como essa não deve ser errada por você. Pelo amor de Deus, cara, você não pode errar um troço desse, que é muito simplesinho. Outra coisa, ô Johnny, mas se o cara apelar também não resolve, né? Porque se ele colocar 12 valores, como que eu resolvo um troço desse? E você tem razão. Perceba que a média geométrica é um tipo de conhecimento que nós dependemos do bom senso do autor. Porque se ele colocar muitos valores, 10 valores, 12 valores, 15 valores, nem você, nem eu resolveremos. E é por isso que quando o autor cobra média geométrica, ele vai colocar poucos valores e ajustadinhos. Vai colocar valores de tal maneira que sejam poucos e que a multiplicação seja exatamente um número cuja raiz é exata. Então não fique preocupado que se o autor colocar 15 valores diferentes, 20 números consecutivamente, nem você, nem o seu concorrente, nem ninguém vai responder a questão, porque o autor, ele foi sem noção, tá bem? Beleza. Avançamos, e aí agora, avançando, chegamos nisso aqui. Essa questão é maravilhosa e eu preciso que você veja como breve conhecimento resolve grandes questões. Uma empresa terá que ampliar sua produção de aparelhos celulares no início deste ano, desse segundo semestre de 2019. Aumentará de 20% em julho e 30% em agosto. Qual alternativa abaixo melhor reflete a taxa média de aumento mensal de crescimento da produção neste bimestre? Então o autor criou aqui uma historinha, né, dizendo que uma empresa, qualquer empresa, vai ampliar a produção de aparelhos celulares no início deste segundo semestre de 2019. Ele passou que vai aumentar 20% em julho e vai aumentar 30% em agosto. Legal. O que interessa é o seguinte, que o primeiro aumento que nós teremos será um aumento de 20% e o segundo aumento que nós teremos será um aumento de 30%. Legal. Aí ele perguntou para nós basicamente o seguinte, qual alternativa abaixo melhor reflete a taxa média? Alguém destreinado, alguém despreparado ia marcar o quê? Ah, a média aritmética. Faz a média aritmética e está resolvido. E não é verdade. Porque quando eu tenho aumentos percentuais, a taxa média ou a média desses percentuais não é a média aritmética. Para você entender isso aqui melhor, eu já volto na questão. Eu já volto a ler a questão contigo. Eu voltarei naquela tela inicial lá da teoria sobre média geométrica e eu coloco uma aplicação bem legal, quer ver? Então eu voltarei para que você possa ter um conhecimento a mais aqui sobre a média geométrica, certo? Colocarei para você o seguinte, quando nós falamos da média geométrica, existe uma aplicação em particular que é fundamental que você conheça. Colocarei aqui a aplicação. Que aplicação que é essa?
taxa média percentual. Sempre que você fala de taxa média percentual, nós estamos falando de média geométrica, mas temos aqui alguns cuidados e eu vou te explicar. Ó, taxa média percentual. O autor passa vários percentuais e ele quer que você diga a média entre eles, ou como costuma chamar, a taxa média percentual. Legal. Aí como que você faz isso? Média geométrica. Mas como que você faz? Aprenda o seguinte, ó. O valor da taxa média, colocarei aqui, o valor da taxa média sempre vai ser igual. Raiz enésima, porque afinal não sabemos o número de termos. E agora você começa. Primeiro termo, número 1, somando com a taxa número 1. Vezes, agora você pega segundo termo, número 1, somando com a taxa número 2. E assim você vai. Assim você vai multiplicando sempre a taxa que ele passou com o número 1. Soma número 1 mais a taxa que ele passou. Você vai fazer isso até a última taxa dada para você, que eu vou chamar aqui de 1 mais taxa n. E aí a raiz é enésima justamente por isso. Aí eu coloco lá, raiz enésima dessa multiplicação. Ô Johnny, ficou meio estranho, cara. Eu confesso que ficou meio estranho o que você colocou aí. Você pode me ajudar um pouquinho melhor? Posso te ajudar sim. Então você imagine o seguinte, colocarei aqui ao lado exemplo. Exemplo. Vamos supor que eu passo para você 2 aumentos consecutivamente. Eu vou lá, colocarei 2, poderiam ser mais, aí você estende o conceito, mas 2 está de bom tamanho. Suponha que eu diga para você que existe uma primeira taxa de aumento, que o meu salário, ele aumentou 10% em janeiro. Chegou janeiro, fui no patrão, pedi um aumento, eu falei assim, ó, legal, tá merecendo, cara, 10% de aumento em janeiro, beleza. Quando chegou fevereiro, eu falei, escuta, não tá bom, cara, não tá bom não, eu quero mais aumento. E o patrão fala, tudo bem, cara, vou te dar 20% de aumento agora. Aí eu vou lá e coloco assim, olha que legal, no mês de janeiro eu ganhei 10%, no mês de fevereiro eu ganhei 20%. Aí eu, matemático que sou, vou falar assim, cara, vou fazer a taxa média, vou calcular o aumento médio que eu tive nesse período, beleza? Aí como que eu faço a conta? Você coloca assim, a taxa média, o valor da taxa média de aumento vai ser igual raiz quadrada, porque são 2 aumentos, só que o detalhe é que você não multiplica 10% vezes 20%. Não é os percentuais que você multiplica. Você faz assim, ó, número 1 mais 10%. E aqui tem que ter um pouquinho de conhecimento matemático básico. Por quê? O número 1, ele é 1 mesmo, claro. Agora, 10% significa 0,10. 1 mais 10% é a mesma coisa que 1 mais 0,10. E 1 mais 0,10 é a mesma coisa que 1,10. Então, esse é o primeiro valor que você coloca lá. Você coloca 1,10 vezes... Agora você pega 20%. Quando o autor fala 20%, você não coloca 20 aqui. Você coloca 1 mais 20%. 1 mais 20% é 1 mais 0,20. 1 mais 0,20, 1,20. Você, então, coloca 1,20. Olha que interessante. Muita gente acharia que eu faria 10% vezes 20%. E não. O que você coloca, na verdade, é 1,10 vezes 1,20. Multiplicados os valores, extrai a raiz quadrada. E aí você vai ter a taxa média percentual. Esse 1,10 significa 1 mais 10%. Esse 1,20 significa 1 mais 20%. Pronto. É assim que você acaba colocando, né? O pessoal que é da matemática financeira, ele vai lembrar disso aqui, porque nada é mais do
que as taxas de capitalização. Quando eu vou capitalizar um valor, quando eu vou aumentar um valor em 10%, multiplica por 1,10. Vou aumentar o aluguel em 20%, multiplica por 1,20. Eu vou subir o meu salário em 30%, multiplica por 1,30. É justamente a mesma coisa que eu estou usando aqui. Agora, com esse conhecimento, aplicação da média geométrica. Qual é a maior aplicação da média geométrica? Pelo amor, cara, põe na cabeça aí que se errar isso aqui, você não pode errar. O outro pode, o outro lá pode, você não pode errar um troço desse. Se perguntar para você, taxa média percentual, tem que ser a média geométrica. E não é entre os percentuais. É sempre 1 mais o percentual. Feito isso, voltamos na questão. Voltando na questão, temos então o seguinte, ó, a questãozinha daqui. O autor falou para nós que aumentou 20%, depois aumentou 30%. Se ele quer a taxa média, eu já sei que é a média aritmética. Leio contigo. A alternativa que melhor reflete a taxa média. Item A. A taxa média de aumento mensal de crescimento da produção será a média aritmética. Nem marque isso aqui, cara. Não marca um troço desse, não. Ele já colocou na alternativa A, tá na média aritmética, não podemos cair. B de bola, a taxa média de aumento mensal de crescimento, aumentada de 1 unidade, será a média geométrica dos números 1 mais 20% e 1 mais 30%. Olha que bonitona que é a B de bola, certo? Olhe para mim agora as demais alternativas, não tinha chance alguma de você marcar. Item C, a taxa média de aumento mensal de crescimento será a média ponderada, esquece, não tem nada a ver com média ponderada. Item D de dado. A taxa média de aumento mensal de crescimento será a média harmônica. A média harmônica não tem nada a ver com isso aqui. Item E de escola. A taxa média de aumento mensal de crescimento será a média quadrática. Também não tem nada a ver com média quadrática. É a média geométrica. Perceba que essa questão totalmente teórica poderia enganar até os mais bem preparados e que não engane você. Fechado? Continuamos, e aí eu trago esse exemplo aqui, que é clássico. Esse tipo de questão, esse modelo de questão é clássico sobre média geométrica, envolvendo também a média aritmética. A média aritmética entre dois números é 6,5, enquanto a média geométrica é 6. O maior dentre os dois números incógnitos é... Então o autor falou o seguinte, escuta, eu tenho a média aritmética, 6,5. Eu tenho a média geométrica, 6. Eu quero que você me fale quem são esses dois números. Esse modelo só se aplica, o autor só cobra esse tipo de questão para dois números, fique tranquilo. Se ele apelar aqui e colocar 3, esquece a questão, pode deixar ela em branco que é loucura. Não acontece. Na prática, quando o autor mistura média aritmética com a média geométrica, sempre são dois únicos valores. Ele vai falar o seguinte, ó, tem dois valores. A média aritmética é tanto, a geométrica é tanto. Me fala quem são esses dois valores. E agora eu te mostro como que você resolve isso. Sabemos que a média geométrica é a raiz enésima do produto e a aritmética é a divisão da soma. Você soma e depois divide pela quantidade. Quando ele falou que a média aritmética é 6,5, o que você faz aqui é basicamente o seguinte, ó. Você vem e coloca assim, 6,5, ou até faço melhor. O valor da média aritmética sempre é igual. Você soma os dois valores e divide pela quantidade, pelo número de elementos. O valor da média, ele falou que é 6,5. Colocamos lá, 6,5 é igual. O valor da soma, eu não sei quanto é, colocarei assim, quer ver? Colocarei x e colocarei y. Um eu chamo de x e o outro eu chamo de y. Eu não sei quais são os valores, eu não sei quem são esses números e, portanto, faço assim. O primeiro valor eu vou chamar de x, ele é o primeiro valor. O segundo valor eu vou chamar de y. Y é o segundo valor. Beleza? Tranquilo, Johnny.
A média aritmética, você soma esses dois valores e divide por 2. O cara somou os elementos, dividiu por 2 e deu 6,5. O 2 dividindo passa multiplicando, 2 vezes 6,5 fica 13. 13 é igual a x mais y. Traduzindo, o primeiro número somando com o segundo número vai ser igual ao número 13. Veja que não dá para saber qual deles é a resposta, ou ainda qual é a resposta correta, porque existem várias possibilidades, na verdade, infinitas possibilidades, de dois números que eu somo e a resposta é 13. Por exemplo, 12 mais 1, 13. 10 mais 3, 13. 9 mais 4, 13. E assim vai. Sem contar os quebrados, né? Quando eu falei infinitos, é porque se eu tenho x mais y igual a 13, podem ser números inteiros, podem ser números quebrados. Existem infinitas possibilidades. Então, só com a média aritmética, não dá para saber. Agora, você usa a média geométrica. Veja só. A média geométrica vai ser o seguinte. O valor da média geométrica vai ser igual a raiz quadrada do valor do x vezes o valor do y. Quadrada porque são 2. O valor da média geométrica vale 6. Logo, 6 vai ser igual a raiz quadrada do valor do x vezes o valor do y. Quando eu tenho raiz de um lado, eu posso pegar essa raiz e trazer para o outro lado, como sendo um expoente quadrado. Isso aqui fica 6 ao quadrado vai ser igual a x vezes y. Temos então que x vezes y é igual a 36. Agora, com essas duas equações juntas, nós chegamos até o resultado. Porque agora eu sei o seguinte, eu tenho que descobrir dois números que quando eu somo, a resposta fica 13 e quando eu multiplico, a resposta fica 36. Você pode fazê-lo tanto por equação do segundo grau, como você pode fazê-lo também por tentativa e erro. E aqui fica a minha sugestão a você. Faça por tentativa e erro. Caso você queira, podemos cair aqui na equação do segundo grau. Tranquilamente podemos cair na equação do segundo grau, mas não vale a pena. Vale a pena pensar o seguinte, cara, fala aí dois números que eu vou somar dá 13 e eu vou multiplicar dá 36. Vai tentando aí e você descobre que o valor do x pode ser, por exemplo, o 4 e o valor do y pode ser o 9, ou o contrário, 9 e 4. Porque você veja, 4 mais 9, 13, 4 vezes 9, 36. Eu fiz por tentativa e erro, vai buscando quais são os valores aqui. E aí você vê que o maior dentre os dois números e você assinala a alternativa que é, a alternativa é de escola. Prof, eu sou meio matemático, eu tenho aquela cabecinha de exatas. Eu gosto de fazer conta. Como que montaria a equação do segundo grau aqui? Você montaria assim, quer ver? Para você poder terminar, então, caso você goste, né, já que você gosta de montar bonitinho, você poderia fazer assim, ó. Eu sei que o valor do x mais o valor do y é igual ao número 13. Beleza. Logo, isolando a letra y, eu chego no seguinte. O valor do y é igual a 13 menos a letra x. Porque veja bem essa equação que está aqui. Ó. Olhe bem para essa equação que está aqui. Quando você olha para ela, esse x que está aqui, eu posso trazê-lo para o lado que fica o 13. Eu tenho que y vai ser igual a 13 menos o x. Aí eu chego nessa equação onde eu isolei a letra y. Você sabe também que o valor do x vezes o valor do y tem que ser igual a 36. O valor do x você repete. O valor do y você troca. No lugar de colocar y, você coloca 13 menos x. Aí nós temos 13 menos x vai ser igual a 36. Agora você distribui. X que multiplica 13, 13x. X que multiplica menos x ao quadrado. Tudo isso é igual a 36.
Organiza essa equação do segundo grau. Menos x ao quadrado mais 13x menos 36 igual a zero. Quando você resolver pela fórmula de Bhaskara, um dos valores do x será justamente o valor igual ao número 9, e a outra possibilidade que nós teremos aqui é a possibilidade igual ao número 4. E aí você tem x' igual a 9, x' igual ao número que é o número 4. E aí pronto, você tem a equação resolvida bonitinha para você. Aí você percebe que não sei se vale a pena você apelar para a equação do segundo grau. Sei que esse é um modelo, essa informação é importante, esse modelo onde o autor passa a média geométrica e a média aritmética é, sem dúvida, um modelo importante. E aí a minha sugestão, como já disse a você, use a média aritmética, vai dar uma equação com uma soma. Use a média geométrica, vai dar uma outra equação com uma multiplicação. Por tentativa e erro, você acha mais rápido, eu testei isso já várias vezes, do que você fazer a equação e tudo mais. Com isso, encerro essa aula, foi um grande prazer, até a próxima, valeu!